Olá, meu aluno, olá, minha aluna, como vocês estão? Espero que bem. Bom, pessoal, na aula passada nós vimos dilatação dos sólidos. Continuando esse capítulo, vamos agora à dilatação dos líquidos. Bom, o líquido também é feito por moléculas, então, quando aquecido, ele se dilata, quando resfriado, ele se contrai, pelo mesmo motivo dos sólidos. E a maneira de tu ocupar um maior volume sem uma forma definida, né, que tu possa, por exemplo, o líquido não tem uma forma definida. Então, para que ele ocupe um maior volume, ele tem uma forma de uma esfera. Por isso que uma gota de água, para ocupar o maior volume possível, ela vai pegando uma forma esférica, que é a maneira de ocupar o maior volume na menor forma. Essa é só uma ideia, tá? O que nós vamos estudar começa a partir de agora. Dilatação dos líquidos. Quando você coloca uma panela com água no fogo, a impressão que nós temos é que é só a água que vai se dilatar, porque ela transborda. Mas o que ocorre na verdade é o seguinte: a panela se dilata, porque é sólido e aquecido, só que o líquido se dilata mais do que a panela. Então, tudo aquilo que a panela se dilatou, o líquido também vai se dilatar. Só que ele se dilata mais ainda, ele chega a transbordar. Então, nós vamos estar falando em dilatação real, dilatação aparente e dilatação do recipiente. O que transborda é a dilatação aparente. Por que o nome é dilatação aparente? É o que nós enxergamos. Toda aquela água que transbordar da panela, nós estamos enxergando ela fora da panela. Então ela aparece para nós. Logo, o nome é dilatação aparente. E a dilatação do recipiente, professor? A dilatação do recipiente é o quanto a panela se dilatou. Então, tem a dilatação do recipiente que a panela se dilatou, tem a dilatação que aparece, chamada dilatação aparente, que é o que transborda, e se tu somar o que transbordou com a dilatação do recipiente, nós temos a dilatação real. Essa é a verdadeira dilatação do líquido, porque ele se dilata junto com a panela e ainda se dilata mais um pouco que transborda. Então, a dilatação real é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, aqui nós estamos falando que sobre a dilatação, é só um outro exemplo, né? Que se tu botar essa taça para aquecer, a taça se dilata, o líquido dentro também vai se dilatar. O que transbordar, então, é chamado aqui de dilatação aparente. Só que, como eu estava dizendo, o recipiente, por exemplo, claro que aqui é uma exagerada, mas para que a gente possa entender. Esse aqui era o recipiente cilíndrico com um líquido dentro. Esse recipiente é aquecido e olha só, esse pontilhado era o recipiente, ele se dilatou. Só que o líquido continua enchendo até a tampa, até a borda. Então o líquido se dilatou junto e ainda transbordou. Esse aqui que transborda é a dilatação aparente. Essa dilatação aqui é do recipiente, logo, somatório dos dois, dilatação real. Lembra que em dilatação nós estamos falando de volume. Então nós vamos voltar ao capítulo passado em dilatação volumétrica. ΔV, aqui embaixo, ó, é igual a V0, gama ΔT. Lembrando, ΔV, variação do volume, V0, volume inicial, gama, coeficiente de dilatação térmica volumétrico, e o ΔT, temperatura. Volume final é igual ao volume inicial mais a variação do volume. Aqui mais um exemplo, que nós vamos ter então o ΔV do líquido, que é o real, é igual ao ΔV aparente, que é o que transborda, mais o ΔV do recipiente, que é o quanto o recipiente se dilatou. Então, o ΔV real, que também pode ser chamado líquido, é igual a ΔV aparente mais ΔV recipiente. Lembrando que ΔV, variação do volume. Aqui eu botei a nomenclatura, ΔV aparente, quantidade de líquido que transborda do recipiente, que é o que aparece. ΔV rec, que é ΔV do recipiente, dilatação do recipiente. E o ΔV real do líquido, ΔV real, é igual a ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Colocado aqui e colocado aqui. Pode aparecer primeiro o recipiente, depois o aparente. Pode aparecer primeiro o aparente, depois o recipiente. Tanto faz. Aqui alguns coeficientes de dilatação do éter, da gasolina, do álcool, do petróleo, da glicerina, mercúrio, só para conhecimento mesmo. Só que olha só,
Se nós temos a relação do ΔV, nós temos a relação do gama. Gama, isso, coeficiente de dilatação do líquido volumétrico. Então, o gama real é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Claro, se eu posso somar as variações de volume para ter a real, eu posso somar os coeficientes de dilatação para ter coeficiente real. Aqui é um caso à parte, dilatação da água. A água existe um comportamento anômalo. A água de 0 a 4 graus Celsius, ela se expande, aumenta o volume. Depois ela passa a diminuir o volume. Pois é, a água... Opa, errei. Volta ali. Apaga o que eu falei, volta. A água de 0 a 4 graus Celsius, ao invés de ela se expandir, que está aumentando a temperatura, ela se contrai. Depois dos 4 graus Celsius, ela vai se expandir. Vou repetir, vai ficar claro. A água de 0 a 4 graus Celsius ela foi aquecida. Ao invés dela se dilatar, primeiro ela se contrai. Depois dela se contrair, ela acaba se dilatando. Então, esse é o comportamento anômalo da água. De 0 a 4 graus Celsius, a água se contrai primeiro. Depois dos 4 graus Celsius que ela se expande. Então, somente ocorre com a água, água pura, H2O. Então, aqui nós temos alguns exemplos de como é que a água faz isso. Olha só as camadas de gelo, né? Mesmo sob temperaturas externas rigorosas ou muito baixas, apenas regiões próximas à superfície do lago congelam, parte superior do lago, enquanto águas profundas se mantêm a 4 graus Celsius, ainda hospitaleiras ao ecossistema aquático. Por isso que faz a camada de gelo em cima e não faz embaixo. Porque de 0 graus Celsius a água vai congelar só a sua parte superior, mais próxima à superfície. A parte de baixo vai continuar no 4 graus Celsius, que é quando a água se contrai, ela não se expandiu. E aquela camada de gelo vai servir como isolante térmico, mantendo a água ali aproximadamente 4 graus Celsius. Então, isso nos dá um ecossistema maravilhoso. Galera, bons estudos. Até a nossa live, segunda série, as duas turmas, live segunda-feira. Beijo no coração de todos e até a nossa live.